Carta número 27. Meu caro Absinto, parece estar conseguindo muito pouco agora. A utilidade de seu amor para distrair o pensamento dele do inimigo é, por certo, óbvia, mas revela o pobre uso que você está fazendo dele quando diz que a questão da distração e do pensamento errante se converteram agora em um dos temas principais das orações dele. Isso significa que você fracassou grandemente. Quando esta ou qualquer outra distração cruze sua mente, deveria se animar a afastá-la por pura força de vontade e a tratar de prosseguir sua oração normal como se não tivesse acontecido nada, uma vez que aceita a distração como seu problema atual, expõe isso diante do inimigo e o faz o tema principal de suas orações e de seus esforços, então, longe de fazer bem, fez dano. Algo, inclusive um pecado, que tenha o efeito final de lhe aproximar do inimigo, prejudica-nos muito. Um curso de ação que promete é o seguinte: agora que está apaixonado, uma nova ideia da felicidade terrena nasceu em sua mente, e daí uma nova urgência em suas orações, de petição, sobre esta guerra e outros assuntos semelhantes. Agora é o momento de despertar dificuldades intelectuais a respeito deste tipo de orações. A falsa espiritualidade deve estimular-se sempre, com o motivo aparentemente piedoso de que o louvor e a comunhão com Deus são a verdadeira oração. Com frequência se pode atrair aos humanos a desobediência direta ao inimigo. Quem, em seu habitual estilo comum, vulgar, sem interesse, lhes terá dito claramente que rezem pelo pão de cada dia e pela cura de seus doentes. Lhes ocultará, naturalmente, o fato de que a oração pelo pão de cada dia, interpretada em um sentido espiritual, é no fundo tão vulgarmente de petição como em qualquer outro sentido. Já que seu paciente contraiu o terrível hábito da obediência, provavelmente seguirá rezando orações tão vulgares, faça o que faça. Mas pode lhe preocupar com suspeitas obcecadas de que tal prática é absurda e não pode ter resultados objetivos. Não esqueça de usar o raciocínio. Cara, eu ganho. Coroa, você perde. Se não ocorrer o que ele pede, então isso é uma prova mais de que as orações de petição não servem. Se ocorrer, será capaz, naturalmente, de ver algumas das causas físicas que conduziram a isso, e, portanto, teriam ocorrido de qualquer modo, e assim uma petição concedida resultará tão boa prova como uma recusada, de que as orações são ineficientes. Você, sendo um espírito, achará difícil de entender como se engana deste modo. Mas deve recordar que ele toma o tempo por uma realidade definitiva. Supõe que o inimigo, como ele, vê algumas coisas como presentes, recorda outras como passadas e prevê outras como futuras, ou, inclusive, se acreditar que o inimigo não vê as coisas desse modo, entretanto, no fundo de seu coração, considerará isso como uma particularidade do modo de percepção do inimigo, não crerá realmente, embora diga que sim, que as coisas são tal como as vê o inimigo. Se tratasse de lhe explicar que as orações dos homens de hoje são uma das incontáveis coordenadas com que o inimigo harmoniza o tempo que fará amanhã, lhe responderia que então o inimigo sempre soube que os homens iriam rezar essas orações, portanto, não rezaram livremente, mas sim estavam predestinados a fazê-lo. E acrescentaria ainda que o tempo que fará um dia dado pode traçar-se através de suas causas até a criação originária da matéria, de forma que tudo, tanto do lado humano como do material, está dado desde o começo. O que deveria dizer é óbvio, evidente para nós, que o problema de adaptar o tempo particular às orações particulares é meramente a aparição, em dois pontos de sua forma de percepção temporária, do problema total de adaptar o universo espiritual inteiro ao universo corporal inteiro, que a criação em sua totalidade atua em todos os pontos do espaço e do tempo, ou melhor, que sua espécie de consciência os obriga a enfrentar-se com o ato criador completo e coerente como uma série de acontecimentos sucessivos. Porque esse ato criador deixa lugar ao livre-arbítrio é o problema dos problemas, o segredo oculto atrás das tolices do inimigo sobre o amor. Como o faz não supõe problema algum, porque o inimigo não prevê os humanos fazendo suas livres contribuições no futuro, mas sim os vê fazendo-o em seu agora ilimitado. E, evidentemente, contemplar um homem fazendo algo não é obrigá-lo a fazê-lo. Pode-se replicar que alguns escritores humanos intrometidos, notavelmente Boécio, divulgaram este segredo. Mas no clima intelectual que ao fim conseguimos despertar por toda a Europa Ocidental, não deve preocupar-se por isso. Só os eruditos leem livros antigos, e nos ocupamos já dos eruditos para que sejam, de todos os homens, os que têm menos probabilidades de adquirir sabedoria lendo-os. Conseguimos isto lhes inculcando o ponto de vista histórico. O ponto de vista histórico significa, em poucas palavras, que quando a um erudito lhe apresenta uma afirmação de um autor antigo, a única questão que nunca se expõe é se for verdade.
Pergunta-se quem influiu no antigo escritor, e até que ponto sua afirmação é consistente com o que disse em outros livros, e que etapa da evolução do escritor, ou da história geral do pensamento, ilustra, e como afetou a escritores posteriores, e com que frequência foi mal interpretado, em especial pelos próprios colegas do erudito. E qual foi a marcha geral de sua crítica durante os últimos 10 anos, e qual é o estado atual da questão? Considerar o escritor antigo como uma possível fonte de conhecimento, supor que o que disse poderia talvez modificar os pensamentos ou o comportamento de alguém, seria rechaçado como algo indizivelmente ingênuo. E posto que não podemos enganar continuamente a toda a raça humana, resulta da máxima importância isolar assim cada geração das demais, porque quando o conhecimento circula livremente entre uma época e outra, existe sempre o perigo de que os enganos característicos de uma possam ser corrigidos pelas verdades características de outra. Mas, graças a nosso pai e ao ponto de vista histórico, os grandes sábios estão agora tão pouco nutridos pelo passado como o mais ignorante mecânico que mantém que a história é um absurdo. Seu afetuoso tio, Morcegão.